25 de maio de 2022, nós estamos na quarta-feira da sexta semana da Páscoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, vos saúdo com a paz de Jesus, desejo um bom dia, um dia abençoado. Vamos meditar os Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 15, versículos 22 até o capítulo 18, versículo 1. Naqueles dias, os que conduziram Paulo levaram-no até Atenas. De lá, voltando, transmitiram a Silas e Timóteo a ordem de que fossem ter com ele o mais cedo possível. E partiram. De pé, no meio do Areópago, Paulo disse: Homens atenienses, em tudo eu vejo que vós sois extremamente religiosos. Com efeito, passando e observando os vossos lugares de culto, encontrei também um altar com esta inscrição: Ao Deus desconhecido. Pois bem, esse Deus que vós adorais sem conhecer é exatamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Sendo o Senhor do céu e da terra, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Pois é ele que dá a todos vida, respiração e tudo o mais. De um só homem ele fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, tendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. Assim fez para que buscassem a Deus e para ver se o descobririam, ainda que as apalpadelas. Ele não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dentre os vossos poetas. Somos da raça do próprio Deus. Sendo, portanto, da raça de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, prata ou pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Mas Deus, sem levar em conta os tempos de ignorância, agora anuncia aos homens que todos e em todo lugar se arrependam, pois ele estabeleceu um dia em que irá julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, diante de todos, oferecendo uma garantia ao ressuscitá-lo dos mortos. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, alguns caçoavam e outros diziam: Nós te ouviremos falar disso em outra ocasião. Assim Paulo saiu do meio deles. Alguns, porém, uniram-se a ele e abraçaram a fé. Entre eles estava também Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, essa experiência vivida pelo apóstolo São Paulo tem duas coisas a nos ensinar. E o padre gostaria que vocês refletissem sobre isso. Como batizados, nós temos a missão de evangelizar. Jesus, antes de subir aos céus, ele ordenou aos apóstolos: ide anunciar o evangelho a toda criatura,
batizai-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Jesus deu uma ordem, é missão minha, é missão sua, falar de Jesus àqueles que não o conhecem, que estão em caminhos errantes, que estão batendo a cabeça pelo mundo, seguindo a voz do inimigo. É missão minha, é missão sua. Mas a leitura de hoje ela dá uma instrução de como nós devemos evangelizar. Porque tem muita gente que evangeliza, que prega a palavra na igreja e quer pregar a palavra para as pessoas quando estão em ambientes fora da igreja do mesmo jeito. E é uma pregação ineficaz. Tem muito pai, muita mãe, que quando chega em casa, começa a falar de maneira moralista, de maneira, como que o padre pode dizer, de maneira incisiva. Isso é ineficaz, porque as pessoas não escutam, né? A leitura de hoje nos ensina, olha o que Paulo faz em Atenas, quando está de pé no meio do Areópago. Ele observa que tem vários altares. Primeira coisa que nós devemos fazer antes de falar de Jesus nos ambientes, antes de evangelizarmos, é olhar onde nós estamos, para não sermos ineficazes, para não sermos ineficientes, para não sermos inoportunos. Ele olhou e ele viu que naquele lugar tinha vários altares dos deuses gregos, deuses falsos, porque o Deus verdadeiro é único. Paulo já sabia disso, mas ele olhou e ele viu que tinha vários altares, mas ele viu que tinha um altar que estava escrito: este altar é do Deus desconhecido. E ao pregar aos atenienses, ele diz: eu vim anunciar esse Deus, desse altar, que é o Deus desconhecido. E aí ele faz uma pregação em cima daquilo que ele viu. Era um elemento que estava naquele lugar, era um elemento que pertencia aos atenienses, e ele utilizou-se daquele elemento para levar a palavra. Ele não fez um proselitismo religioso, viu? Vocês estão tudo errado, joga esses altares fora. Vocês precisam conhecer o Deus verdadeiro, que não precisa de altar, não precisa de nada disso. Não! Como que ele fez? Ele usou daquele elemento. E daquele elemento, qual elemento? A simples denominação do altar, Deus desconhecido. E ele diz: eu vim pregar esse Deus. E aí ele foi falando quem é esse Deus. É o Deus que fez o céu, que fez a terra. É o Deus que não é servido por mãos humanas, que não depende do ser humano, mas ele se coloca a serviço do ser humano. É um Deus que se entrega, que se mostra ao ser humano, e o ser humano pode conhecê-lo, mesmo que as apalpadelas, mesmo que não completamente, mas é um Deus que vai se mostrando para o ser humano. Enfim, ele foi falando do Deus único e verdadeiro. Então, o primeiro aprendizado para nós na liturgia de hoje, nessa leitura de maneira pontual, nós precisamos saber falar de Jesus. Sobretudo você que é pai, que é mãe, que tem filhos que não vão à igreja, ou você que é esposa, cujo marido não vai à igreja, ou o contrário, ou você que trabalha num lugar complicado de viver o evangelho, etc. Tantos casos. Use do que as pessoas vivem, use do jeito, daquilo que a pessoa, do modo como a pessoa vive para falar de Deus a partir daquilo. Aí, padre, mas como fazer isso? Isso é uma arte. Reze antes, e o Espírito Santo é quem falará. Uma segunda coisa dessa leitura, muito importante, é que ele não deixou de falar de ressurreição dos mortos, e os atenienses começaram a caçoar. A hora que ele falou, ele estava falando de tudo bonito, todo mundo estava atento. A hora que ele falou da ressurreição dos mortos, que é a promessa de Deus, os atenienses começaram a dar risada. Mas ele tinha que terminar o anúncio. Ele não podia deixar de falar a verdade.
O segundo ensinamento dessa leitura: nós temos de aproveitar as pessoas e conviver com todas, de estar nos diversos ambientes, não fazer acepção de pessoas. Temos de evangelizar onde Jesus não está, temos de estar em ambientes onde Jesus não está para lá anunciarmos. Nós temos de usar, como o padre falou até agora, de sabedoria para falar, sermos oportunos, retos, mas não podemos deixar de falar a verdade, nem que seja a última coisa que nós tenhamos que falar. Não podemos. O que pode acontecer diante dessas duas propostas é nós escolhermos uma delas e sermos incompletos na evangelização. Existem muitas pessoas que se unem às pessoas do mundo para evangelizar e acaba se tornando mais uma do mundo. Não é esse o objetivo. Mas também existem outras pessoas que falam a verdade e a sua pregação é ineficaz porque ninguém escuta. Porque já de início, de imediato, criam preconceitos. Nem uma coisa nem outra. Encontremos um meio termo. Nos acheguemos ao mundo para anunciar Jesus, mas quando lá estivermos, não deixemos de falar o que é a verdade. Que Deus nos dê sabedoria, paciência para esperar o momento oportuno de vermos o nosso anúncio produzir frutos. Força e coragem. Que Deus os abençoe e os proteja sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.